Abra comigo no Salmo 149. Então eu vou terminar, já tem 3 quartas, né? Com essa terceira. Então hoje eu finalizo o Salmo 149 e próxima semana uma outra pessoa vai estar ministrando ainda sobre adoração, mas aí vai ser, né, um outro tema. Então hoje eu termino com a partir do verso 3. Salmo 149, a partir do verso 3. Todo mundo abriu aí? Vamos lá? Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e com harpa. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra venha nessa hora ensinando o nosso coração a verdadeira adoração. Nós queremos ser adoradores posicionados e que entendem o poder da adoração neste contexto que estamos de guerra espiritual, nesse momento da história, uma igreja adoradora que se posiciona nos lugares celestiais para, Senhor, trazer à existência as suas palavras, as suas promessas. Nós queremos aprender com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então esse verso 3, queridos, mostra que o louvor do povo de Deus sempre foi um louvor alegre, um louvor festivo, com instrumentos musicais, mas também com danças. Então o louvor de Israel, na nação de Israel, as músicas na nação de Israel, sempre foram, e ainda hoje, se você for assistir algum vídeo, né, do povo de Israel celebrando, festejando, são músicas alegres, são músicas festivas, e a igreja tem essa herança do Antigo Testamento. Então nós temos, por exemplo, Miriam dançando na presença de Deus logo após a travessia do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho a pés enxutos e os exércitos de Faraó, seus carros e cavaleiros são afogados no mar, a Bíblia diz que Moisés cantou e Miriam dançou na presença de Deus. Ela com outras mulheres cantaram e dançaram na presença do Senhor. Nós temos no Antigo Testamento várias referências sobre o louvor festivo. Então nós não podemos, como igreja do Novo Testamento, estar aquém, abaixo do padrão do louvor no Antigo Testamento, porque nós temos muito mais motivos para louvar a Deus com festa, com celebração, com alegria, com dança. Sabe por quê? Por causa da nova aliança. Nós estamos firmados na nova aliança, e a nova aliança ela é superior à antiga. Então o nosso louvor não pode ser inferior em qualidade que o louvor do povo de Deus no Antigo Testamento. Então nós precisamos entender, né, que assim como foi com Israel, assim é com a igreja. Eu venho de uma época que o louvor com danças, hoje a gente, né, já tem isso com mais liberdade, como prática, né, durante o louvor a gente celebra, dança, pula, mas quando eu converti, né, eu fazia parte de uma igreja que era tradicional, assim, acreditava nos dons espirituais, acreditava no batismo com o Espírito Santo, mas em algumas outras áreas era uma igreja tradicional. Então o máximo que a gente fazia era bater palmas. A gente cantava batendo palmas, e mesmo assim algumas pessoas assim, vamos bater palma para esquentar, porque está frio. Olha o propósito de alguém querer bater palma no culto, para esquentar as mãos. E esse não é o propósito. O Salmo 47 diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Até o bater palmas é uma expressão de adoração e louvor, é uma expressão física. Então eu lembro quando eu vi a primeira vez assim as pessoas dançando na presença de Deus. A gente montou uma caravana, alugamos um ônibus, inclusive vou aproveitar o gancho aqui daqui a pouco para falar sobre Fortaleza. Mas a gente alugou um ônibus, saímos daqui de Garanhuns, 48 horas para Brasília. Era uma conferência que ia acontecer no mês de julho.
E a gente chegou já bem cansados, já era de noite, todo mundo queria só tomar um banho e ir para o alojamento, dormir. E aí eu disse, gente, eu estou ouvindo um som de louvor, parece que estão louvando, estão cantando, deixa eu ir ali olhar. E o pessoal ficou se organizando, fazendo inscrição, e mais preocupados com tomar banho e dormir. Mas eu fui atraído por aquele som, e eu lembro que eu entrei no ginásio, que é vizinho ao estádio lá, Mané Garrincha. Tem um ginásio chamado Nilson Nelson. Gente, eu entrei na arquibancada, assim, do alto, né? E o pessoal estava na quadra mesmo, lá embaixo. E eu, no alto, assim, quando eu olhei, que eu vi aqueles irmãos louvando a Deus, e eles estavam dançando, eles estavam celebrando, era uma atmosfera de alegria, de júbilo. Mas eu não me contive. Eu desci do primeiro andar e o pessoal, e aí, vamos embora, vamos para o alojamento. Podem ir, vão dormir, podem ir. Eu vou ali, porque eu achei a minha turma. Eu vinha de uma igreja tradicional, que não tinha dança, não tinha celebração, o máximo que tinha eram corinhos. Olha o nome que a gente chamava, vamos cantar um corinho. Santo Espírito enche a minha vida. Era assim, corinho. Quando eu vi aquele povo celebrando, adorando, até hoje eu lembro da música. Asaf estava tocando e ele estava cantando, nós somos o povo a quem Deus libertou. E era uma música estilo judaica, né? Um toque assim meio judaico. Irmãos, eu desci, eu entrei no meio daquele povo que eu nem conhecia, eram meus irmãos em Cristo, mas não eram pessoas conhecidas, mas eu dancei. Sabe quando você assim extravasa tudo que você reteve durante anos? Quando eu terminei ali aquele momento de adoração, de louvor, eu estava, sabe quando você está assim, com a alma, como diz, com a alma lavada. Eu estava com a alma, com o espírito, com tudo, e lavado de suor. Mas daquele dia em diante, eu entendi, né, que o louvor festivo, o louvor alegre, traz consigo uma atmosfera de libertação. Eu fui liberto de amarras. Amarras de quê? Da religiosidade, amarras da tradição, o medo dos homens. O que é que vão dizer de mim se me virem aqui, né, dançando? Se alguém me vir aqui chorando, se alguém me vir ajoelhado aqui na igreja, o que é que vão dizer? Isso é temor dos homens. E o louvor quebra essas barreiras. Amém? Porque o louvor festivo e alegre faz parte do povo de Deus. Vamos para o verso 4 agora. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. O Senhor se agrada, o Senhor se alegra. Esse sentimento às vezes que vem no nosso coração de condenação, e olha que não é porque estamos em pecado, porque se há pecado não confessado, é uma coisa. Se há pecado não confessado, então você não está em comunhão com Deus. Mas às vezes a gente está com a vida reta, com a vida de obediência, e mesmo assim persiste um sentimento de condenação, um peso, como se Deus estivesse sempre com raiva da gente, como se Deus fosse aquele Deus tirano que só quer pegar a gente em uma falha para descer a madeira nas nossas costas. Eu não sei se alguém já pensou assim ou se pensa, que eu já. Mas aqui o versículo está dizendo, Deus se agrada, Deus está contente. A palavra aqui, se agrada, está contente. Deus tem prazer com o seu povo. Eu confesso para vocês que eu custei a entender isso. Eu vi que tinha um recado, viu? Ele é obediente. Eu custei a entender que Deus se agrada, que Deus se alegra com a minha vida. A forma como a gente é educado pelos nossos pais
influencia diretamente a forma como nós nos relacionamos com Deus. E muitas vezes, por nós termos tido uma educação errada, repressora, dura demais, você não podia, como diz os antigos, sair do caco, ou seja, sair do trilho que o pau cantava nas costas. E se você fizesse alguma coisa certa, o que é que você recebia? Não fez mais que a sua obrigação. Alguém aqui conhece esse tipo de frase? Papai, mamãe, tirei 10. E daí? Não fez mais que a sua obrigação. Ou seja, nós somos educados com base na recompensa, na meritocracia. Mas aqui está dizendo que o Senhor, Ele se agrada do seu povo. O Senhor está contente. O Senhor tem prazer. Claro que se houver pecado na minha vida, Deus não está feliz. Não estou falando de gente que está andando em desobediência e dizendo, não, Deus está feliz comigo. Está nada. Quem está andando em pecado, em desobediência, está desagradando a Deus. Mas eu estou dizendo daquele sentimento que mesmo a gente andando em obediência, em uma vida reta diante do Senhor, persiste às vezes aquele sentimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo. Você mesmo estraga prazer de si mesmo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Gente que vive se sabotando a si mesmo, ou sempre tentando provar que você está errado em alguma coisa. Eu conheço uma pessoa mesmo que ela cozinha maravilhosamente bem. Eu não vou nem olhar para ela, mas ela sempre bota um defeito em alguma coisa. Não, ficou salgado, ficou doce demais, ficou frio, ficou duro. Eu digo, mulher, tu cozinha bem. Recebe elogios, saiba receber elogios. E aqui, esse versículo diz que Deus se agrada. Olha Salmo 22, verso 3. O Senhor está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Ele habita num lugar cheio de adoração. Então, um lugar cheio de adoração, um lugar onde tem adoradores, Deus está alegre no meio desse povo. Amém? Volto a repetir. Se tem pecado não confessado, tem que ser confessado e abandonado. Não adianta a pessoa com a vida toda torta, em desobediência, em pecado, e vivendo não faz de conta, como eu conheço muitas pessoas. Não, o que importa é a sinceridade. Não, o que importa não é a sinceridade não. O que importa é a obediência. Porque tem muito crente sinceramente errado. E sinceramente vai para o inferno. Que sinceramente, vai ter que dar conta. Então, sinceridade não é suficiente, mas obediência sim. E se nós vivemos em obediência, o Senhor está contente. O Senhor tem prazer no seu povo. E a parte B do versículo 4, a segunda parte diz, ornará. Ornará significa adornará, enfeitará, embelezará. Deus embelezará os mansos. A palavra manso aí, a palavra manso significa humilde. Aqueles que se humilham, aqueles que se quebrantam, aqueles que se dobram na presença de Deus. Se uma pessoa se humilha diante do Senhor, o Senhor embeleza essa pessoa. Ornará os mansos. Em outra versão, ele adornará, ele embelezará os humildes. Humildade, irmãos, é uma característica de Deus. Jesus era um homem humilde. Jesus, ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade são duas coisas, que andam de mãos dadas. Manso e humilde de coração. Nós temos que imitar o Senhor, sermos mansos e humildes. E humildade significa que eu reconheço a minha condição. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é isso? É aquela pessoa que reconhece Deus. Sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, eu reconheço o meu estado
de pobreza espiritual. Sem ti eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não vou. Isso é pobreza espiritual, tá? Que não tem a ver com pobreza material. Uma pessoa pode ser pobre materialmente e não ser pobre espiritualmente. E uma pessoa pode ser rica materialmente e ser pobre espiritualmente. Uma coisa não tem nada a ver uma com a outra. Pobreza espiritual é um reconhecimento. Eu dependo de Deus. Hoje eu coloquei nos meus stories, não sei quem assistiu, uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela era uma holandesa e ela com a irmã foram levados para um campo de concentração, Auschwitz. Por quê? Porque os pais dela decidiram esconder judeus em casa. Moravam na Holanda, na época, né, a Alemanha nazista tinha dominado ali toda aquela região. Descobriram que a família de Corrie tinha escondido os judeus e prenderam e levaram para o campo de concentração. E ela escreveu um livro, e tem um filme também, né? Anote para você assistir. É um filme antigo, não é uma super produção, mas é uma mensagem linda. Eu assisti quando eu era criança, até hoje eu me lembro. E tem um livro também, O Refúgio Secreto. O Refúgio Secreto. Conta a história dela no campo de concentração. E a irmã dela morreu no campo de concentração. E ela escapou, ela saiu do campo de concentração e sobreviveu. Muitos anos depois, ela estava em um lugar, e quem ela encontra? Um dos soldados nazistas que tinha torturado ela e a irmã. E aí ela ficou na decisão: perdoo ou não perdoo? Ela decidiu perdoar, ela era crente, e ela conta essa história. E o vídeo que eu coloquei hoje, só contei tudo isso para dizer quem era a pessoa. O vídeo que eu coloquei hoje é ela com uma luva. Alguém assistiu o videozinho? Ela com uma luva. E ela pergunta: essa luva faz alguma coisa? Essa luva escreve? Não. Uma luva de plástico? Não. Essa luva cozinha? Não. Essa luva faz algum trabalho de arte manual? Não. Mas quando eu coloco a luva na mão, então a luva vai fazer tudo isso. Claro que não é a luva, né? É a mão. Ela disse: assim é o crente com Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Isso é pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito. Sem mim nada podeis fazer. Agora, quando estamos em Cristo, aí Cristo através de nós faz. Que coisa linda, hein, irmãos? Quantos querem ser essa luva nas mãos do Senhor? Eu fiquei muito tocado. Eu lembrei, né, de todo o filme, do livro, toda a história, é muito linda. Foi uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito. Ela viveu muitos anos, ela pregou em muitas nações, contando essa história. O quanto que ela, né, foi desafiada a perdoar os algozes, aqueles que tinham torturado ela. E acabou que a irmã dela morreu e ela perdoou essas pessoas. Então, quando fala aqui os mansos, o que é uma pessoa mansa de espírito? Não é uma pessoa calada. Eu mesmo, por ser calado, eu achava que eu era manso. Sou nada. Pisa no meu calo para tu ver. Eu sem Cristo. O que é que eu sou capaz de fazer? Já teve reações minhas que eu... Sabe quando você se assusta com você mesmo, como se você estivesse olhando para você no trânsito mesmo? Eu já tive algumas reações no trânsito que eu me desconheci. Eu conto algumas histórias assim engraçadas, porque uma delas foi com uma irmã aqui da igreja. Eu estava ali na subida do Santa Sofia ali, né? Subindo, e um carro parado na minha frente, empancado, não saía do canto. E eu disse a Cristiane: isso é uma mulher. Preconceito, né? Porque tem mulheres que dirigem super bem. Tem mulher que é comandante de avião, né? Pilota avião, aqueles navios transatlânticos. Então é preconceito. Mas infelizmente tem esse machismo às vezes
que toda gente ruim no trânsito é mulher, e nem sempre. Tem muito homem ruim também no trânsito, né? E eu disse, Cristiane, você é uma mulher, quer ver? Aí dei ré, vê mesmo. Dei ré, fiz o contorno e parei, de lado do carro. Baixei o vidro, a pessoa baixou o vidro. Era uma irmã da igreja. Oi, querida, paz. Tudo bom? Pastor, é porque esse carro é automático, eu não estou sabendo tirar ele do canto. Isso foi um incidente, né? E eu estava bufando de raiva, né? O outro incidente foi indo... O pastor Ivanildo estava aqui nesse dia, era um domingo, a gente estava saindo de casa para o Colégio 15. O culto foi na quadra do Colégio 15, ele estava atrasado. E quando eu cheguei ali na praça, perto do colégio, em frente à Subway, um carro na minha frente, eu comecei a buzinar. Pam, 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 pam. Inclusive essa irmã estava domingo aqui na igreja, eu lembrei da história. Ela nem sabe que fui eu. E eu fiquei, pam, 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 pam. Aí ela baixou o vidro, botou o braço para fora e fez assim, passa por cima. Aí e eu quase perdendo as estribeiras. Aí quando eu vejo, ela atravessa e entra no colégio. E eu atrás. Eu digo, meu Deus, a gente vai para o culto, os dois. Aí eu sei que ela parou, eu disfarcei, parei bem longe, fiquei olhando, aí vi quem era a pessoa. Eu digo, meu Deus do céu. Se ela imagina, quem estava atrás de mim buzinando? O pastor, né? E eu, sabendo que era a irmã, passa por cima. Mas assim, por ser uma pessoa com um temperamento melancólico, algumas pessoas acham que melancólicos são mansos, mas não são. Mansidão na Bíblia é outra coisa. Sabe o que é mansidão na Bíblia? A definição de mansidão. Mansidão é você ter as suas emoções debaixo do senhorio de Cristo. Isso é ser manso. Ser manso é você ter o poder de fazer o mal e você diz, não vou fazer. E você poder fazer o bem e você dizer, eu vou fazer. Isso é mansidão. E humildade de espírito é a dependência de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Eu sou manso e humilde como Jesus, né? Eu estou perseguindo isso. Eu quero ser manso e humilde como Jesus. Então, aos humildes Ele enfeita, Ele adorna. E a palavra salvação aqui? Olha que palavra completa. Salvação significa libertação, cura, bem-estar, prosperidade e saúde. É a palavra shalom. De onde vem a palavra shalom? É um pacote completo. Então quem se humilha, diz lá Pedro, aliás, mas Tiago também diz, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Então, o humilde é aquele que reconhece, Senhor, eu dependo de Ti, Tu és o meu dono, eu me humilho na Tua presença, e então o Senhor exalta essa pessoa. Amém? Vamos para o verso 5 agora. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. É meio estranho isso aqui, eu confesso que quando eu li isso aqui algumas vezes, alegrem-se nas suas camas, né? O que é isso? Aqui os santos são os fiéis. Santos aqui não são os mortos. Eu sei que existe uma ala do cristianismo que entende que santos são aqueles que viveram uma vida devota, piedosa. Alguns atribuem até a eles milagres. E aí eles morrem. E aí a igreja vai e reconhece essas pessoas como santos, que é o processo de canonização, certo? Então, essa é uma tradição católico-romana. Mas a igreja protestante entende santos como os fiéis. Santos são os vivos. Claro que tem os santos mortos, que já estão na glória, mas não precisam canonizar ninguém, porque santo é aquele que é fiel a Deus. Se você vive uma vida
de fidelidade a Deus, então Deus te chama de santo, de santa. Olha aí para a cara desse santo e dessa santa, que não é do pau oco. Olha aí, esse santinho e essa santinha. Não pejorativamente, mas carinhosamente. Diga, você é um santo muito bonito. Paulo, ele cumprimenta as igrejas nas cartas, dizendo o quê? Aos santos em Filipos, aos santos em Colossos, aos santos em Tessalônica. Então, santos são vivos. Os santos são os vivos. Então, eu e você somos santos, porque a palavra santo significa separado, sagrado, separado. Então, aqui diz: exultem os santos na glória. Aqueles que se consagram, aqueles que se devotam ao Senhor. E para isso, queridos, a gente não precisa pagar promessas, a gente não precisa, eu tenho que viver na igreja 24 horas para ser uma pessoa devota. Não. Você vai viver a sua vida comum santamente. Você vai viver a vida diária no trabalho, na escola, na faculdade, lavando roupa, arrumando a casa, na academia, onde quer que seja, sei lá, viajando, cozinhando, fazendo o número 1, fazendo o número 2. Nada disso rouba a nossa santidade. Santos são aqueles que na vida diária, existe uma expressão chamada corandel. Corandel significa na presença de Deus, na face de Deus. Elias dizia: o Deus em cuja presença eu vivo. Então eu não saio da presença de Deus. Quando eu era criança, tinha um homem que ele tinha uma Bíblia desse tamanho, que ele carregava, ia para o domingo com aquelas Bíblias embaixo do braço. E quando pedia para ele orar, aí ele se levantava com a Bíblia debaixo do braço, aí fazia: amantíssimo Deus. Eu chego a ter um susto, gente, eu pulava. Entrando na tua presença. As pessoas achavam aquilo estranho, mas alguns, achavam assim, era uma capa de santidade. Só que ele tinha muitas mulheres. Ele era adúltero. Ele era tipo um Barba Azul. Tem a história de Barba Azul? Conhece não? Depois você lê. Muitas mulheres. Mas na igreja ele, sabe, quando a pessoa impõe a voz, peita um pavão, estufa o peito, aí ele dizia: entrando na tua presença. Depois que eu tive conhecimento bíblico, eu disse: essa oração não é correta. Porque eu não entro na presença, eu vivo na presença. Isso faz diferença, não faz? Viver na presença traz sobre mim o quê? Temor, responsabilidade, respeito, reverência. Se eu vivo na presença, então eu não posso desagradar a Deus, desonrar a Deus, pecar. Isso faria muita diferença na vida de alguns cristãos. Quando fossem ver pornografia, por exemplo, eu vivo na presença de Deus. Como é que eu vou ver pornografia e Deus do meu lado aqui? É diferente. Agora, entrar na presença, aí significa o quê? Que se eu entrei é porque eu saí. O Deus em cuja presença eu vivo. Amém, irmãos? O Deus em cuja presença eu vivo, corandeu, eu vivo na presença de Deus. Não há separação entre santo e secular, sagrado e profano. Não, tudo é santo. Eu falei isso aqui há uns dias atrás e talvez chocou alguém. Mas se eu não posso vestir uma roupa aqui, eu não posso vestir lá fora. Se eu não posso fazer algumas coisas aqui, eu não posso fazer lá fora. Se eu não posso consumir algumas coisas aqui,
eu não posso consumir lá fora. Se eu não posso vender algumas coisas aqui, eu não posso vender lá fora. Porque é o Deus em cuja presença eu vivo. Minha vida está na presença de Deus. Amém? Então aqui diz, aqueles que se devotam, os santos são aqueles que vivem na presença de Deus constantemente. Nas suas vidas diárias, normais, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo come, dorme, né? Os casados fazem sexo na presença de Deus, tudo. E pastor, sim. Você sai da presença de Deus. Eu tinha uma amiga que ela vestia uma camisola de saco. Ela era uma cantora, era tão boazinha ela, eu gostava muito dela. Aí ela de vez em quando vinha de Caruaru para cá. Pastor Jaziel conhece ela. Aí eu dizia, Eli, por quê? Ela dizia, eu tomo banho de camisola, de saco. Eu dizia, Eli, por quê? Ela dizia, não, porque se Jesus voltar nessa hora, como é que eu vou subir pelada? Completamente um pensamento religioso que não tem nada a ver. Aí ela dizia, mas eu também durmo com um camisolão assim de manga. Pode ser o calor que for, Marquinhos. Ela me chamava de Marquinhos. Pode ser o calor que for. Agora, ela era uma mulher de Deus, cheia do Espírito, mas ela tinha um conhecimento limitado. Religiosamente presa em algumas coisas, né? Mas ela era uma mulher de Deus. Mas ela dizia, olha, eu durmo com essa camisola, porque se o anjo do Senhor me visitar de noite, nenhuma parte do meu corpo pode estar exposta. Aí eu dizia, Eli, mas os anjos nem casam, nem se dão em casamento. Anjo não deseja mulher, não. Se for um anjo que venha e queira te cobiçar, esse anjo é um demônio. Ela, não diga isso. Eu fazia medo a ela, né? Mas assim, ela foi ensinada da forma errada. Que se Jesus voltasse e ela estivesse tomando banho, sim, daí, vai subir. Porque vai ser corpo glorificado. Eu estou dormindo, eu estou na presença de Deus. Amém? Então estes santos, eles devem pular de alegria na glória. A palavra glória aqui é esplendor, é abundância. Aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo, os muitos recursos que o Senhor nos deu. E cama, alegrem-se nas suas camas. Cama é lugar de descanso, de meditação e lugar de intimidade. Tanto que a Bíblia diz que o leito de um casal deve ser santo, sem mácula, digno de honra. Entre todos seja o leito santo, sem mácula. Então a cama é lugar para a gente dormir. Na cama, às vezes a gente fica acordado meditando. E na cama a gente tem intimidade com o nosso cônjuge. Então, juntando as três coisas, alegrem-se nas suas camas. O que é isso? Quando eu e você encontramos um lugar de descanso em Deus, de rendição em Deus, quando nós meditamos em Sua palavra e quando cultivamos intimidade com o Senhor, é um lugar de intimidade, então nós podemos nos alegrar em tudo que Ele é e em tudo que Ele tem feito por nós. É um lugar de intimidade que só vai quem é filho. Uma pessoa não crente, ela não adora. Uma pessoa não crente, ela louva. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, uma pessoa que não é convertida, ela louva, mas ela não adora. Porque a adoração é só para os filhos. Porque a adoração pressupõe intimidade. Você entra num lugar de intimidade. Vocês, se forem na minha casa, especialmente na minha casa nova, eu vou mostrar a vocês toda a casa, né? Todas as partes, todos os cômodos. Mas vocês não vão se jogar na minha cama. Só se vocês estiverem maluco, né? Peraí, pastor, só um momento, aí se joga lá. Acho que liberdade é essa, né? Que saliência é essa, né? Deixe de ser saliente. Agora, se Adriel, que ele faz isso? Adriel e Abner,
Eles se jogam na minha cama e de Cristiane? Sim. No momento que a gente quer ter intimidade, chave. Por quê? Nádia já conhece as estratégias. Chave. Por quê? Porque filho não pede licença. Eles estão grandes agora, tal, bate na porta. Mas uma criança, a criança mete a mão na maçaneta e entra. Por quê? Porque é filho, e filho não tem protocolo. Filho acessa. Amém? Filho acessa porque é filho. Não precisa pedir licença. É filho, acessa. Quando a gente tem protocolo com Deus, é porque nós estamos ainda como escravos. Ele não nos deu espírito de escravidão, mas a adoção de filhos. Então não tem protocolo, certo? O Deus em cuja presença eu vivo, eu acesso à presença dele a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, dirigindo, sentado, na igreja, no meu trabalho. Eu já chorei em banheiro de trabalho. Eu trabalhava no Colégio 15 e a presença de Deus vinha. Eu estava lá na secretaria, começava a chorar, para ninguém me ver chorando, eu corria para o banheiro, ajoelhado lá, no chão do banheiro, onde todo mundo tinha ido, feito xixi, sei lá, eu não queria nem saber. Estava sujo, estava limpo, porque eu acessava um lugar de intimidade sem protocolos. Mas vamos terminar, porque senão eu me empolgo aqui e eu não termino. Verso 6, finalizando agora. Vamos ler 6, 7, 8 e 9. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigos aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Estejam na sua garganta os altos louvores, e em suas mãos espada de 2 gumes. Então, aqui nós temos claramente a relação, a união de quê? Adoração e guerra. Espada é um instrumento de guerra. Adoração na garganta, altos louvores e guerra. Por alguma razão, Deus estabeleceu a adoração como arma de guerra. Eu acho que Deus, Ele tem um bom senso de humor. Por isso que eu quero conhecê-lo pessoalmente. Antes de conhecer qualquer pessoa no céu, antes de conhecer Davi, Paulo, que eu quero conhecer, eu quero conversar com esses homens. Quero ter uma conversa com Adão, bem particular. Mas antes de todos eles, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer meu Salvador. Por quê? Porque Ele tem um senso de humor incrível. Ele diz, eu vou colocar adoração como arma de guerra. Como assim? Adoração como arma de guerra? Sim. Em 2 Crônicas, a gente não vai ler, tá? Porque eu tenho que encerrar mesmo. 2 Crônicas 20, anote aí para você ler em casa. Anote no celular. Segundo livro das Crônicas 20, 21 e 22. O rei Josafá ganha uma batalha só com um exército de adoradores. Um exército de adoradores é colocado na frente do exército mesmo de guerreiros. E os adoradores cantando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam usando adoração como arma de guerra, altos louvores na garganta e espada nas mãos. Queridos, quando nós cantamos adoração, quando nós expressamos adoração com a nossa voz, é como se estivéssemos empunhando uma espada. Agora esse eu faço questão de ler porque amo esse versículo. Isaías 30, 32. Acho que tem aí, né? Ou não? Mas abram aí, grifem na sua Bíblia. Eu amo esse versículo. Cada pancada, cada golpe que com a vara o Senhor desferir para castigar. Ou seja, Deus tem uma vara, e cada golpe que o Senhor dá para castigar, como é que esse golpe vai ser aplicado? Será aplicado ao ritmo do som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Então cada golpe
que a vara de Deus dá é quando o som de louvor e adoração sai das nossas bocas. Quando nós cantamos, vamos cantar daqui a pouco, e eu pedi uma canção que eu considero altos louvores. Altos louvores, sabe aquelas canções que você começa a acessar lugares no mundo espiritual, que você sabe que é um louvor que está indo mais além? Quando nós cantamos, a vara de Deus está desferindo golpes contra os nossos inimigos nos lugares celestiais. A gente não está enxergando, nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas simultaneamente a adoração que está saindo dos nossos lábios, altos louvores na garganta, golpes de espada, é o louvor e a adoração. Amém? Então cada pancada que a vara do Senhor dá é como? Ao som de música. Então por isso que o diabo não quer que a gente cante. O que é que ele faz com um crente? Quando está passando problema, está em dificuldade, estou deprimido, estou triste, o que é que o diabo te diz? Cala a boca, fecha a boca, não fala nada, não canta, não adora. Porque ele sabe que no momento que você começa a abrir a boca, a vara de Deus está, como diz o Matuto, cantando nas costas do diabo e dos demônios. E eles não podem resistir ao louvor e à adoração. Eles fogem. Eu já vi endemoniado, né? E às vezes eu desejo que alguns crentes se encontrem com uns endemoniadozinhos, para ver se a fé, né, reaviva, né? Teve um filho de pastor que se converteu com um endemoniado. Pastor amigo nosso, conhecido. Um rapaz desviado e tal, encontrou um endemoniado na praça, e o demônio disse: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar não, meu filho. Seu pai e sua mãe estão orando por você. Aqui não é seu lugar. Pode voltar para a igreja. Amém? O diabo evangelizando. Aqui não é seu lugar. Tem oração sobre a tua cabeça. Eu não posso tocar em você. E o menino se arrepiando. E era uma voz grossa. E ele se converteu. Hoje é um homem de Deus, tá? Vai ser pastor agora. Mas vamos lá. Eu já vi endemoniados que na hora do louvor, na hora da adoração, fecham os ouvidos. Parem de cantar. Por quê? Porque o louvor é pancada, é a vara. Agora, terminando, Davi disse: tu me cercas. Eu amo esse versículo também. Eu amo a palavra toda, né? Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Mas Salmo 32, verso 7. Também anote aí. Tu me cercas, tu me envolves com cânticos de livramento. Eu amo demais esse versículo. Meu Deus. Tu me cercas, Senhor, com cânticos de livramento. Aqui dá a entender duas coisas. Que Deus me cerca cantando, ou que enquanto eu canto cânticos, Ele me cerca com livramento. O que quer que seja, eu recebo os dois. Amém? E terminando, ele diz: para impor em vingança, trazer castigo, verso 7, aos povos, prender os reis com grilhões e executar a sentença. A sentença já foi proferida por Jesus na cruz. Qual foi a sentença que ele proferiu? Está consumado. A sentença já foi escrita. A sentença já foi proferida. Nós somos agora o quê? Oficiais de justiça. Você que sempre sonhou trabalhar na justiça, pronto. Você é um oficial de justiça no reino de Deus. Significa o quê? O rei pronunciou uma sentença, agora nós executamos. O que é que os oficiais de justiça fazem? Pegam a sentença e vai bater na porta de alguém. O pessoal odeia os oficiais de justiça, né? Aí o oficial de justiça bate e diz: olha, tem aqui, ó, uma intimação, tem um mandado aqui, tem uma ordem judicial aqui, cumpra-se. A gente só faz isso. Nós somos oficiais de justiça executando a sentença que Jesus já deu na cruz. Amém? Quando nós adoramos, estamos estabelecendo de fato o que de direito já foi conquistado. Porque de direito já foi conquistado na cruz. De direito, Jesus na cruz conquistou tudo de direito, mas de fato
quando nós executamos. E executamos como? Cantando, adorando. Também, claro, né? Existem outras formas de executar a sentença. Orando, declarando. São outras formas, mas ligada à adoração, quando eu canto. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Eu pedi para a gente cantar essa canção que eu considero altos louvores. E quando nós cantamos, eu queria que você visualizasse que da nossa boca está saindo palavras em português, frases, parágrafos, mas misturada às nossas palavras, frases e parágrafos, está saindo também sentenças. Espada de 2 gumes, altos louvores na garganta, espada de 2 gumes em nossas mãos. Feche seus olhos.